No silêncio sepulcral de um vilarejo esquecido, onde as sombras pareciam dançar sutilmente sob o luar, havia uma atmosfera gélida que envolvia as casas como um manto opressivo. As ruas, estreitas e tortuosas, eram pavimentadas com pedras irregulares que ecoavam os passos solitários de quem ousasse vagar por aquelas bandas. Os sussurros do vento atravessavam as frestas das janelas cerradas, provocando um calafrio que subia pela espinha de qualquer um que se atrevesse a sair à noite. O relógio da velha igreja, essa estrutura grisalha e decadente que dominava a praça central, marcava horas que pareciam destoar da própria passagem do tempo, como se o próprio conceito de tempo houvesse sido corrompido pela essência sombria daquele lugar. Era como se ali, sob o olhar penetrante de constelações desconhecidas, uma obscuridade primordial habitasse cada canto e cada fresta. Mas no coração daquela noite tétrica, surgiam indícios de algo além da mera presença do terror local, pequenos detalhes que despertavam uma inquietação interna profunda. As pichações nas paredes das casas pareciam mudar de forma a cada olhar que se detinha. Um simbolismo complexo e alienígena escandalizava os poucos corações que ainda pulsavam na vila. Estrondos ecos de algo distante, um zumbido que não pertencia a este mundo, reverberavam nas mentes dos poucos que ainda ousavam existir ali, como se a própria terra chamasse por atenção, clamasse por um reconhecimento que escapava da compreensão. O céu, escurecido por nuvens pesadas e ameaçadoras, parecia encurvar-se sobre o vilarejo, como um pano de fundo a pressionar sobre as almas que ali habitavam, tornando o ar mais denso a cada instante. Conforme os dias se arrastavam, a mente de Marcos, um dos últimos habitantes a resistir à malevolência do lugar, começava a descambar para um abismo de paranoia. As sombras que antes eram simples vislumbres se tornaram presenças que o seguiam até mesmo em seus pesadelos, sussurros de uma voz que não existia, clamando seu nome em um tom sonoro e dolorido. Ele começava a questionar se era capaz de discernir o real do imaginário. A realidade ao seu redor tornava-se um labirinto de incertezas, onde cada esquina poderia esconder um fragmento de sua própria sanidade. O isolamento crescente o confinia, como se a própria casa se tornasse uma cela, e ele se via às voltas com a sensação de que todos o observavam, mesmo quando estava sozinho. Os reflexos em espelhos distorciam sua imagem, apresentando um ser que não era ele, mas um eco de algo muito mais tenebroso e distante, uma malignidade que sussurrava segredos impossíveis. Naquela noite fatídica, quando a lua ocultava seu rosto atrás de nuvens tenebrosas, uma presença inefável emergiu da penumbra, desafiando a lógica de Marcos com um esplendor de surrealidade. O ar ficou pesado, como se o próprio espaço se contorcesse e a realidade se trincasse sob o peso daquilo que se mostrava. Olhos milhares deles se abriram nos céus, cada um refletindo a desesperadora insignificância da existência humana. Esses olhos não eram meras janelas, mas abismos que pareciam devorar a luz e o som ao seu redor, cada um acompanhando o pulsar de um coração que não batia. Com o tempo se transformando em um conceito irrelevante, Marcos não pôde evitar se sentir pequeno, como uma partícula de poeira perdida na vastidão de uma sala infinita. Assim, ele se convenceu de que o mundo era um teatro de sombras e que cada ator ocultava algum horror cósmico em seu coração. O amanhecer não trouxe alívio, mas uma sensação de que o horror estava somente à espreita, pronto para se revelar de novo, arrancando de Marcos a última frágil parte de sua sanidade. Ele olhou para o horizonte, onde as silhuetas distorcidas de árvores pareciam dançar de forma grotesca, e a vida que antes pulsava agora parecia ser uma mera encenação. Ele sabia que jamais poderia escapar daquelas visões, daquilo que já havia despertado dentro de sua mente um eco astuto que o alertava sobre realidades que se desdobravam além do visível, além da compreensão humana. E com isso, a luta contra a loucura tornou-se uma jornada interminável, onde os limites entre o que é real e o que é fabricado se tornavam cada vez mais indistintos. E enquanto os últimos vestígios de sua razão se esvaíam como areia entre os dedos, a pergunta persistia em sua mente. Seria possível que o temor que ele experimentava fosse nada mais do que um conto de advertência, um aviso ancestral sobre as forças que habitam a escuridão do cosmos? Seria aquela a realidade apavorante que se esconde por trás da cortina do mundo?
ou um mito contado para manter a humanidade em sua própria insignificância. Ao final da jornada de Marcos, a inquietante verdade permanecia nas sombras, e a linha entre a lenda e a verdade se tornava mais tênue, como se a própria realidade estivesse em um constante estado de desintegração. Você se atreve a descobrir mais sobre as lendas que habitam as profundezas do cosmos e questionar a verdade da nossa própria existência.